Olá, galerinha do nono ano! Vamos lá, vamos para mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando aí, se protegendo, estudando. E vamos lá. Vou colocar aqui meu slide. Deixa rapidinho. Calma aí. Então, vamos dar continuidade, né? Nós estamos falando sobre a Ásia. Então, abram aí o livro de vocês na página 166. População, diversidade cultural e economia. Então, a Ásia é o continente, na verdade, mais populoso do mundo, né? Possui muitas regiões povoadas e outras com baixos índices de povoamento. Né? Por que baixos índices de povoamento? Porque são áreas que são desérticas ou também são áreas montanhosas, certo? A variedade religiosa também é característica do continente asiático. Então, tem 3 maiores religiões do planeta, que é o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Mas também tem outras religiões que também são praticadas no continente. O shintoísmo no Japão, o judaísmo em Israel e o budismo na China. Existem no continente, né, países com maior desenvolvimento econômico. Exemplo, Japão e Coreia do Sul. Altos níveis socioeconômicos, outros com altos e baixos e medianos, né, apresentam crescimento na última década, que é a China e tigres asiáticos. E, finalmente, países com baixos, né, índices de desenvolvimento, que alguns exemplos, como Afeganistão e Iêmen. E aqui, né, as atividades econômicas lá, né, na Ásia são muito diversificadas. Existe a prática de agricultura de subsistência, né, com pouca produtividade, a presença de indústrias que empregam mão de obra barata, campos com agricultura totalmente mecanizada, indústria que empregam alta tecnologia e elevados investimentos em pesquisa e ciência. Então, as atividades econômicas são bem diversificadas. Então, vocês observam que tem a agricultura, que é a agricultura mais de subsistência, né? A indústria, mas que emprega muita mão de obra barata, né? A indústria também tem alguns países que têm uma localização e uma questão da indústria bem modernizada. A agricultura também, né? Também algumas regiões altamente mecanizada, né? E aí nós temos aí também emprego de muita tecnologia e elevados investimentos em pesquisa e ciência. Então aqui nós temos uma vista, né, panorâmica da cidade de Jerusalém, onde, né, é considerada sagrada por cristãos, muçulmanos e judeus. População da Ásia. Então a Ásia reúne mais da metade da população mundial. Índia e China são os 2 países mais populosos do continente, somando 2,5 bilhões de habitantes. Então, a distribuição também dessa população no continente asiático é irregular. Então, existem áreas que a densidade demográfica ultrapassa até 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Um exemplo é Bangladesh. E outras também regiões que registram 10 habitantes por quilômetro quadrado, que são as áreas de quê? Desertos e altas montanhas. Então, vocês observam aí no planisfério de densidade demográfica. Então, a região, vocês observam o mundo todo, todos os países aí, essa região que está bem mais escurinha do lado leste, do lado direito de vocês, né? Esses monte de pontinhos bem mais escuros, laranja, um pouco marrom, são as regiões, né, que são as regiões mais populosas de todo o continente, né, de todo o mundo. E aí são características, né, de países do continente asiático. Políticas de controle demográfico. Então, né, como vocês viram, que existe um elevado crescimento dessa taxa de natalidade, certo? Eles conseguiram melhorar muitas condições de higiene, né, ampliação de atendimento médico e hospitalar e acabou reduzindo a taxa de mortalidade. Então, acaba que a população cresce muito, cresce de uma maneira acelerada. E aí, o país, os governantes, eles tentam adotar medidas de controle de natalidade, né, como a Índia,
quem tem como principal política de esterilização das mulheres. Né? Então, eles têm essa base, né, de esterilizar a mulher para a mulher não ter mais filhos. Então, ela tem uma média de filhos, 2 filhos, depois ela passa pelo processo de esterilização para reduzir essa taxa de natalidade. Né? Outro país que também tem uma política de controle de natalidade, a política de controle de natalidade é o controle de nascimento. Tentar reduzir essa quantidade de nascimentos. É a China, né, que durante 30 anos proibiu casais terem mais de um filho. Então, teve uma política de controle de natalidade na China que ele proibiu durante 30 anos que os casais só tivessem, né, um filho. Se eles tivessem outro filho, tinha toda uma burocracia, poderia aquele filho, né, o pai responder, o pai pagar multa, o pai poderia ser preso, para tentar, na verdade, reduzir essa quantidade populacional. Lembra daquele ditado? Se uma casa com 10 filhos, para comer uma torta, uma fatia para cada um. Certo? E uma casa com 2 filhos, uma torta, você vai passar a semana comendo, vai enjoar, vai enjoar. Não é assim? Então, um país com uma quantidade populacional muito grande é complicado para os governantes para suprir a necessidade de todos. Então, vai crescer o número de problemas sociais, problemas econômicos, de fome, miséria, violência. Então, esse controle demográfico é para reduzir, né, principalmente esses problemas sociais. Então, né, eles tiveram essas medidas, essas ideias de tentar controlar esse número populacional. Mas, mesmo com todas essas medidas, aconteceu sim algumas quedas, né, mas ainda o crescimento é considerado elevado. Desigualdades socioeconômicas. A Ásia é um continente marcado por desigualdades sociais. Grande parcela da população asiática é analfabeta e tem baixo poder aquisitivo. Então, lembra do que eu falei neste instante? É muito difícil, né, o governo suprir a necessidade de todos quando se tem um país com alta densidade, né, populacional, com um alto número aí de população. Aí acaba que vai acontecer muitas desigualdades sociais, muitas pessoas vão passar, né, por imensas dificuldades. Então, aí acaba, né, gerando várias consequências. E uma das consequências aí é essa expectativa de vida, esse analfabetismo, né? Algumas taxas, né, que os jovens, as crianças, elas não vão estudar porque elas vão precisar trabalhar, elas vão precisar tentar plantar alguma coisa para sobreviver, certo? Então, acaba tendo todos esses transtornos, né, nessas taxas e elevando a mortalidade infantil, a expectativa de vida acaba sendo muito baixa. Então, com toda essa quantidade populacional, a população vai sendo, né, vai sofrendo aí todos esses probleminhas. Os melhores índices educacionais da Ásia são encontrados no Japão e na Coreia do Sul e em Israel. Então, são regiões, né, que têm uma qualidade de vida melhor, né, que a quantidade populacional também é menor, certo? E aí eles conseguem ter, né, todo esse avanço, né? Aqui nós temos um gráfico do IDH, né, de alguns países, né, da Ásia. Então, vocês observam aí, Japão e Coreia do Sul tem um IDH muito alto, então a qualidade de vida dessa população vai ser muito boa. Né? E aí vocês observam que Malásia e China ainda tem um IDH alto, e aí vamos caindo. Turcomenistão e Índia, o médio, e Síria e Afeganistão, um IDH baixo. Então, o índice de desenvolvimento humano ele é bastante diversificado na Ásia também. Urbanização e pressão sobre o meio ambiente. Apesar da população asiática ser predominantemente rural, existem no continente grandes aglomerações urbanas, como Tóquio, no Japão, Nova Delhi, na Índia, Xangai, na China. Então, nós temos ainda no continente asiático, predominantemente a população vive, né, na zona rural, certo? Então, vive no campo, mas tem algumas exceções que
Tóquio, no Japão, Nova Delhi, na Índia, Xangai, na China. Então, vocês observam aqui, nesse quadrozinho, população das grandes aglomerações urbanas asiáticas. Então, as grandes concentrações populacionais ocorreram, sobretudo, nas regiões litorâneas, como que observa na China, Vietnã e na Índia, mas também aparece nas regiões interioranas, que contam com a presença de grandes rios, o Huanghe e Yangtze, na China, o rio Ganges, na Índia, e o Indo, no Paquistão. Então, essa questão dos rios vai também favorecer para uma produção agrícola, para a circulação das mercadorias, para a geração de energia também. Como em outras regiões do planeta, a alta concentração populacional nas margens dos rios é preocupante, porque significa uma enorme pressão sobre os rios e os oceanos, que sofrem deteriorização da qualidade de suas águas, comprometendo o abastecimento das futuras gerações. Essa grande quantidade de populacional nas regiões aí, nas proximidades do rio, é ruim realmente, porque a população não cuida muito do meio ambiente e vai gerando lixos e mais lixo, e aí acaba deteriorando todo o ambiente marinho. Aqui nós temos uma imagem que é possível a gente entender as condições precárias de moradia e de infraestrutura em uma parte, aí em Camboja. Aí vocês observam a precariedade de grande parte da população, e elas vivem nessa situação, sem infraestrutura, a infraestrutura muito deficitária, com falta de saneamento básico, com ausência de transporte público de qualidade. Então, de acordo com o Banco Mundial, em 2014, cerca de 63% da população urbana do Afeganistão, 55% do Camboja, 55% do Bangladesh, 54% do Nepal viviam em favelas. E aí é uma imagem da realidade, das condições que são muito precárias, da desigualdade social existente aí, em algumas localizações do continente asiático. E aí nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem e respondam a atividade na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.